Pronto, tá transmitindo. Então, boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença na nossa primeira reunião ordinária do Conselho de Campo do Instituto Federal de Presidente Tasso. Nessa reunião nós temos uma pauta curta e depois nós abriremos a palavra dos conselheiros para que os conselheiros possam se manifestar. Né? Inicialmente eu gostaria de dar posse aos novos conselheiros. Então, os conselheiros que tomam posse hoje nessa data. O senhor André Olivetti, representante da gestão do campus aeroeducacional, Randall Franklin Siqueira Campos, representante da gestão do campus da administração, os representantes docentes, o Bruno do Vale Silva, que encontra-se online, Verônica de Freitas, representante docente, também online, Williams França Leite, presencialmente, e o suplente Anderson de Oliveira Castro, que não está nem online nem presencialmente. Também gostaria de dar posse aos representantes dos técnicos administrativos, Thalita Alves dos Santos, encontra-se presencialmente, Mitsuko Hatsumura, encontra-se presencialmente, o Paulo Sérgio Garcia está de licença de capacitação, e o Luiz Américo não encontra-se nem presencialmente nem virtualmente. Então, considerem dadas posses a estes servidores supracitados. Com relação à representação dos discentes, temos a Fernanda Porcel da Silva, representante do Centro Online, o Alexandre Fernandes Curato, também online, o Marcos Vinícius Rodrigues Brito, também representante do Centro Online, a Letícia Sayuri Funai Duarte não se encontra presente nem online nem presencialmente, o Luiz Fernando Regolino Santo Júnior, dado posse como segundo suplente, encontra-se online, e a Ellen Santos Oliveira não se encontra, também, não se encontra nem online nem presencialmente. Ela está entrando online, beleza. Mas também para mim, a situação está ruim. Para você está ruim também? Sim. Agora parece que vou. Tá bom. O áudio está bem melhor agora, Renato. Então, eu estava pegando o microfone da câmera. Né? Então, não sei se ficou audível no YouTube, eu estava pegando o microfone errado. Felizmente, os problemas técnicos aqui. Então, tá, pessoal. Então, dado posse aos conselheiros e conselheiras, desejo-lhes uma boa atuação nesse mandato que vai até 2027, especificamente até o dia 6 de dezembro de 2027. Como orientação aos novos conselheiros e também aqueles que já fazem parte do CONCAN, eu recomendo a leitura da resolução normativa que rege tanto o CONCAN de maneira institucional, que nós vamos enviar para vocês por e-mail também, quanto a leitura da normativa interna que regulamenta os trâmites do nosso CONCAN. Então, nós temos duas normativas, uma institucional e uma internamente, que rege sobre o CONCAN. A partir disso, nós temos que, como a composição ela pede representantes, 3 de cada segmento, tanto no número de titulares quanto de suplentes, e nós não tivemos isso na última eleição, ficam faltando 2 representantes docentes na suplência e 2 representantes dos técnicos administrativos também na suplência. Então, a partir desse momento, eu deflagro aberto a nova eleição para a composição dos membros suplentes, tanto de docentes quanto de técnicos administrativos. Em breve, a direção-geral emitirá uma portaria com os respectivos representantes dessa comissão eleitoral, e essa comissão eleitoral terá o prazo de 90 dias a partir da data de hoje para a conclusão dos trabalhos, e em seguida nós retificaremos a portaria com a inclusão desses novos servidores que farão parte do Conselho de Campos. Além disso, nós temos que pensar na composição dos membros externos do CONCAN. O regulamento ele prevê a previsão da inclusão de 3 membros externos. Quais são estes? Um representante da sociedade civil organizada,
um representante do Poder Público Municipal e um aluno egresso. Na regulamentação não fica, não existe um passo a passo muito nítido de como se dá isso, então de forma democrática eu abro essa pauta para que os conselheiros e conselheiras possam se manifestar e indicar possíveis nomes, e caso tenhamos mais de um interessado para esse cargo, nós procederemos com sorteio de forma pública para esses cargos. Então, repetindo, hoje nós precisamos pensar em nomes para que futuramente possamos fazer o convite, né? Um representante da sociedade civil organizada, um representante do Poder Público Municipal e um aluno egresso. Pessoal, não sei se vocês têm alguma sugestão nesse aspecto, passo a palavra para os conselheiros. Do egresso no caso do egresso, pode colocar o pai de aluno se não tiver egresso inscrito. Isso, é aluno egresso, caso não venha egresso, o pai de aluno. Exatamente, esse é o regimento. Eu gostaria de sugerir, então, para fazer o convite para algum pai que seja pai de aluno acompanhado pelo NAP, de repente, para convidar nessa vaga de egresso, já que não teve nenhum inscrito. Ainda não começou, vai ser dentro da grana. Não, mas não teve no período eleitoral. Não, mas agora a primeira composição que tem é a eleição, e depois da eleição está tendo a reunião agora, neste momento, para que agora seja, como o Carniato falou, para que sejam sugeridos agora nomes para a comunidade, tudo, e também neste momento agora vai ver como será atribuído esse daí, se não, aí se após, que não Não, tem... mas não teve um processo eleitoral, ainda não houve inscritos? Não. Teve, o que acabamos de tomar posse hoje. Para aluno egresso? Foi para todas as vagas, Não. foi? Não, assim, Thalita, a comunidade externa não faz parte do processo eleitoral, somente os representantes docentes, discentes e técnicos administrativos. Aqui, ó. Então não teve para egresso? Não teve. Isso aí, na normativa, ela fica meio aberta, a gente abre para discussão para as possíveis indicações, aí havendo mais de um, a gente vai fazer o sorteio aqui. Tá. E isso não precisa ser decidido na data de hoje, tá, pessoal? Porque, assim, nós temos um prazo de 90 dias para concluir a eleição que já foi deflagrada hoje. Então, a gente pode combinar um prazo aqui entre nós, e as indicações até a semana que vem, e a gente pode decidir isso via e-mail ou via no grupo de WhatsApp, como vocês acharam mais pertinente. Então, a gente não precisa sair com os nomes aqui todos hoje. Obviamente que se não tiverem sugestões, eu tenho sugestões para que possa compor o CONCAN, tá? Mas para que eu não tome uma decisão autocrática, eu estou abrindo para que o conselho possa indicar possíveis nomes, tanto de pai de aluno ou egresso, representante do Poder Público Municipal e também representante da sociedade civil organizada. Ô, Carniato, da outra vez que eu participei, como você falou, que não é fechado, né? Então a gente está aqui para discutir. Houve uma chamada, né, para que eventuais interessados pudessem dar um nome. Aí, no caso, aí a gente ainda não colocou como será essa escolha, se será um sorteio e tudo. Mas antigamente tinha aí era lançado lá no site, tinha um período, né, a gente deflagrava para que as pessoas pudessem declarar interesse, né, e fazer via site. Aí, se não aparecesse o aluno egresso, que é o prioritário, aí passava para a segunda etapa, entendeu? Aí eu não sei como a gente fará dessa vez. É uma sugestão, uma boa sugestão. A gente pode... lógico que vai dar mais trabalho para mim, né? Mas não deixa de ser uma boa sugestão. A gente tem que publicar um edital de seleção, publicar uma notícia no site, fazer um formulário e aguardar, né? É isso, essa sugestão, né? Isso, já houve, né? Eu tô falando assim, eu tô colocando as possibilidades, mas precisamos ouvir os demais conselheiros, né? Eu tô falando que já foi feito, é uma das possibilidades. Não há possibilidade de fazer isso junto com a deflagração do processo eleitoral e colocar a forma de seleção dos docentes e técnicos administrativos por eleição entre os pares e a do egresso por manifestação de interesse através do formulário, e aí você faz o edital só, em um período só?
Dá para fazer isso, Thalita, mas aí a gente teria 90 dias no mínimo, né? Caso a gente, porque a minha preocupação é o seguinte: caso surja alguma pauta urgente, a gente precise fazer uma reunião extraordinária sem representações externas, o nosso conselho não estaria representativo, né? Mas assim, pode ser no mesmo edital, tanto para a eleição quanto para o. Mas aí eu teria o prazo máximo de 90 dias para conclusão disso, né? Não, mas isso eu pensei só para essas 3 vagas específicas e para fazer a questão do egresso. Agora, a questão da indicação, eu não vejo objeção de você indicar ou quem aqui tiver interesse. Carniato, Pode falar, Fernanda. eu tenho 2 pessoas para indicar, um aluno egresso e da comunidade. Eu pensei no Fred e na Daisy. O Fred era aluno do IF, ele acabou de se formar. Uhum. E a Daisy é a mãe dele. A Deise eu não sei quem que é. A Daisy Irene dos Santos. Sim, eu sei quem que é. Eu já conversei com ela, o Fred, eu não lembro dele. Então, vamos para o seguinte, para que a gente assim, vamos abrir votação. O que vocês acham? Ou a gente abre o edital para que a comunidade externa se inscreva, tanto egresso, quanto sociedade civil, quanto poder público municipal, ou a gente tenta extrair os nomes a partir daqui dessa reunião. O que vocês acham? Entenderam a minha proposta? Então, assim, a proposta 1, a gente abre o edital para que os possíveis interessados manifestem interesse. Proposta 2, nós discutimos aqui e temos um prazo, caso tenha mais de um nome, temos um prazo para que faça o sorteio e assim a gente publica a portaria. Isso é chamado de proposta 2. Vocês entenderam? Não. Não? Não. Então vou repetir. Existem 2 possíveis cenários. Um possível cenário, como a gente já foi deflagrada a eleição dos membros suplentes, nós embutimos nesse edital a representação da comunidade externa. Então, assim, abrimos formulário de manifestação de interesse, publicaríamos a notícia no site e todos os possíveis interessados manifestariam interesse em compor representantes do egresso, sociedade civil organizada e o poder público municipal. Isso com determinado prazo. Ou seja, a gente teria até 90 dias para que nós tenhamos esses nomes, tanto do egresso, quanto da comunidade, quanto do poder público. Ou nós sugerimos nomes aqui, mas a gente programa uma agenda para que no máximo daqui 10, 15 dias a gente receba essas indicações, porque assim, talvez a gente não tenha pensado em. As pessoas não tenham pensado, então te dá um prazo para que as pessoas conversem com os membros, esses mesmos manifestam, a gente traz esses nomes e nós aqui do Conselho a gente faz o sorteio e decide sem abrir manifestação de interesse do público externo. Foi claro ou não? Foi. Eu gostei da primeira, mas eu fiquei pensando que essa questão de representatividade da sociedade civil, eu acho que ela tem que ter algum tipo de relevância e comprovação. Então, realmente, ela tem que fazer parte de alguma entidade, ela tem que representar um órgão para não ficar, tipo, o egresso, mãe de aluno, acaba fechado dentro da instituição. Então, eu não sei se fizéssemos por inscrição, se a pessoa teria que mandar algum tipo de comprovante de qual associação, qual órgão, qual entidade ela representa, né? Senão acho que vai ficar, não contempla, acho que o objetivo da vaga. Que é. Uhum. Pode falar, Luiz. Eu acho mais democrático abrir, quem quiser se inscreva, daí se não preencher, daí vem a segunda opção de colocar sugestões e que isso conste também no edital, que caso não tiver, eles não contemplar, não preencher todas as vagas, daí vai ser... O conselho vai indicar os nomes. O conselho irá indicar, porque eu acho mais democrático do que a gente estar impondo alguém. Ô, Carniato, eu tenho uma objeção de isso daí durar os 90 dias. A primeira objeção sim, que eu tenho quanto a essa segunda proposta, porque como você falou, a gente precisa em 90 dias já ter a pessoa aqui, ou antes, ou quanto antes. Então, colocar para o processo, juntar os processos de suplentes, o edital lá de suplentes todo com esse daí, eu acho que é inviável. Primeiro ponto. Segundo ponto,
Aí que gera a discussão, que nem anteriormente, mas isso daí não é regra, a gente fazia apenas a abertura para os representantes de egressos, né, ou pais de alunos. E aí os outros eram feitos aqui mediante nomes que surgiram Indicação do conselho. do Beleza. conselho. Mas aí fica a critério, se quiser abrir, mas eu sou contrário a durar 90 dias isso daí. Eu acho que a gente precisa encurtar esse prazo, tá? Todo mundo. Então, assim, então surgiu outra proposta. Isso. Então, a proposta 1, fazer um edital conjunto considerando as 3 representações. A proposta 2, o Conselho de Campos indicar as 3 representações, possíveis nomes depois a gente faz sorteio caso tenha mais de interessado. Ou a proposta 3, fazer um edital separado, com prazo menor, somente para o representante aluno egresso ou pai de aluno. É isso, né? Pode colocar até os 3, mas que seja menor, não durar tudo isso. Não pode durar Então, assim, alguém mais gostaria de contribuir com a discussão, pessoal? Para mim tá muito claro já. Não pode seguir com a primeira opção. Então, vamos abrir regime de votação? Para quem está online, eu peço que manifeste o voto no chat. Tá? Somente os conselheiros titulares, né, fazem o voto, mas todos podem se manifestar, mas somente serão contabilizados os votos dos conselheiros titulares. Então, voltando. Primeira opção, abre edital, mantém um prazo de 90 dias para todos os membros da comunidade externa, mas desde que tenham vinculação com a entidade a que representam. Segunda proposta, o Conselho de Campos indica os membros e, havendo mais de um, procederemos com sorteio. E a terceira proposta, faremos um edital à parte, com prazo reduzido inferior a 90 dias. Foi claro? Prazo então, assim, de quanto? Um prazo inferior a 90 dias. Aqui temos os votos online. Verônica, primeira opção. Luiz Fernando, primeira opção. Bruno do Vale, primeira opção. Marcos Vinícius, primeira opção. Fernanda, primeira opção. Nós temos 5 votos como primeira opção aqui. Vocês que estão presencialmente, como que vocês votam? Thalita, 1, 6. Williams? Terceira. Williams, terceira. Mitsuko, terceira. Terceiro também. Então, Mitsuko, terceira. Primeira. André, primeira. Randall? Segunda. Randall, segunda. Então, nós tivemos 6 votos. Eu me perdi nas contas aqui. Quem que votou na primeira aí? 7 votos. 7 votos na primeira opção? 1 Então, na segunda e 2 na terceira. Isso, ótimo. Então, a primeira opção foi a vencedora. Faremos a seleção de todos os representantes externos via edital junto com o processo eleitoral que foi deflagrado hoje para a composição dos outros conselheiros. Esse assunto foi superado. Restou alguma dúvida dos conselheiros e conselheiras? Não? Perfeito. Vamos agora para o próximo assunto de pauta, que é a apreciação e aprovação do orçamento de 2026. Vinícius, você poderia projetar para a gente, por favor? Está no PDF aí, no mesmo e-mail. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Sim. Randall, por favor, faça a apresentação do orçamento que a gente discutiu. Lembrando que é uma das funções do Conselho de Campos é apreciar o orçamento do campus, tá? Então, isso não está passível de votação, e sim para apreciação e dúvidas dos conselheiros. Então, passo a palavra agora para o conselheiro Randall.
Pessoal, boa tarde. Bom, o orçamento nosso de 2026 era de 2.279.670. Aí, os conselheiros estão começando agora, né? Esse valor a gente utiliza para pagar todas as despesas do campus, relacionadas à água, energia, serviços terceirizados, alimentação dos alunos, manutenção do campus, né? Então, tudo que a gente gasta aqui diretamente com o campus, para funcionamento, né, vem desse recurso aí. Isso está constando na LOA da União. Não tem lá, se você consultar lá no site da Câmara, você não vai encontrar lá esse valor relacionado ao campus de Presidente Tássio, mas você vai encontrar quanto a todo o Instituto Federal, né? E é feita uma distribuição seguindo critérios técnicos de aluno, quantidade de vagas, matrículas e tipos de curso, que é feito uma distribuição do recurso que é encaminhado para a rede federal, tá? Então, bem de forma rápida, esse é assim que é distribuído e para o ano de 2026, esse é o nosso recurso. Bom, internamente a gestão faz uma distribuição segundo as demandas que a gente identifica como necessárias para o nosso funcionamento. Então, o primeiro item ali, R$10.000 é de diárias para servidores, né? Essas diárias são para pagamento de visitas, reuniões, alguma demanda que servidores precisem se deslocar para alguma missão. FP significa o quê, Randall? É pessoa física. Pessoa. Que tá ao contrário ali. Uhum. Ali, diárias para eventos multidisciplinares. A gente, esse ano, já deixou de reservar desde o início já diárias para eventos. O que são essas diárias? Normalmente o pessoal gosta durante as semanas, né? No caso ali, Semana de Diversidade, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, trazer pessoal de fora, né? E aí, o que a gente pode pagar para esse pessoal são diárias, né? Foi definido 5 diárias para cada um daqueles eventos ali, então, no total de 3.350. Para as demais semanas, né, que é a semana dos cursos, né, a gente também destacou um valor ali separado, né, que seria de 3 diárias por semana. E aí, a exemplo, a gente tem a semana de letras, né, que é a semana do pessoal da pedagogia, perdão, aqui não estou lembrando agora exatamente os nomes, mas cada curso tem a sua semana aí. Material de consumo de informática. Ali entendam ali que toda a parte de suprimentos de impressão, manutenção de impressora, cabo, né? Aquela parte que a gente precisa para manter a nossa TI funcionando aqui no campus. Diárias para visitas técnicas. O ano passado a gente disponibilizou esse valor de 41.400, que é esse custo? É o custo para pagar horas extras e diárias dos motoristas terceirizados que o Campus Barretos tem um contrato. Então, como funcionam as visitas técnicas? A reitoria disponibiliza o ônibus com combustível seguro. O Campus Barretos tem um contrato de motoristas, que ele paga o salário, e cada campus, né, existe uma divisão de campus, né, no caso a gente está vinculado no ônibus de Barretos. E aí cada campus que necessitar desses ônibus paga o custo adicional desse motorista, que é quando se desloca ele tem direito a pagamento de diária e horas extras. A gente disponibilizou aí 41.400, são para cada áreas, né? São 6 áreas do campus e os 3 cursos integrados. A gente vai soltar já um comunicado para todas as áreas. A gente não fez isso aí ainda porque é o seguinte: excepcionalmente esse ano, o Campus Barretos está com uma restrição orçamentária. E ainda não tem a definição de se vai ter esse contrato mesmo ou não. Está em discussão ainda entre os diretores para encontrar uma solução para saber se a gente vai conseguir ter esse ônibus ou não. Então, mas tem já reservado no nosso orçamento recursos para poder fazer isso.
Diárias para visitas técnicas. Esses R$ 10.000 ali é para pagar um servidor para acompanhar as turmas que fazerem essas visitas, né? Toda visita tem que ter um servidor, né? E aí a gente está custeando a diária para um servidor. Se quiser ir mais gente, pode ir, mas a gente não tem disponibilidade de orçamento para pagar mais diárias. Naquele valor ali tá constando na mesma forma, né? 6 áreas, 3 entregados, sempre 2 diárias e meia por área, né? Ou curso integrado. Bom, ressarcimento de passagens, a gente pensou aí também de disponibilizar um recurso além da diária para os eventos, né? Para se alguém vier de fora a gente conseguir ressarcir passagem, e aí passagem rodoviária, tá, gente? É de ônibus, não tem como a gente pagar passagem aérea. A gente sabe que às vezes tem pessoas que têm interesse de vir aqui dar uma palestra, mas o valor de diária não cobre o custo para essa pessoa chegar aqui, né? Então a gente está acrescentando um adicional aí que é a possibilidade de ressarcir passagem rodoviária. E aí teria um total de R$ 560 por evento. Ok? Sinalização visual, a gente está deixando disponibilizado esse ano aí R$ 50.000 para melhorar a sinalização do nosso campus, sinalização de porta. A gente vai definir ainda, junto com vocês, os totens para direcionar o pessoal que entra no campus, se localiza dentro do campus. Ainda vamos definir ainda como é que vai ser feito isso, mas isso é um custo que é caro, tá, gente? Já existe uma SRP dentro do IFSP para esse tipo de ação e ele é um material que é em alumínio, então ele realmente é caro, entendeu? Então a gente vai discutir ainda como que isso vai ser feito. Mas a gente já está disponibilizado aí esse valor, porque historicamente a gente ainda não tem essas informações dentro do nosso campus, né? Diárias para colaborador eventual, isso aí também é para... A gente deixa já separado aí que é um valor exclusivo para trazer pessoas externas, né? Gente que não é servidor, para fazer alguma demanda no campus, alguma outra atividade de palestra que não esteja vinculado numa semana, alguma coisa assim. Formação, bem lembrado. Isso, planejamento, a gente inclusive já trouxe umas pessoas aí, né? Tudo bem? As bolsas, né? Esse ano nós tivemos aí mais um aumento de 10% em cima do valor que a gente tinha disponibilizado do ano passado, né? E esse ano aí, né? Como que a gente está disponibilizando? São 15 bolsas para de 8 meses para os Bolsa Ensino. A gente conseguiu atender todos os projetos que foram apresentados de Bolsa Ensino. De extensão teve 8 bolsistas e a gente também atendeu todos os projetos, por isso que tem um valor de 44.800. E de pesquisa são 10 bolsistas, mas tem umas mais 15 que serão pagos pelo recurso do PACTEC. Esse é um recurso que a gente está recebendo através de uma emenda encaminhada pelo deputado... Lembra aí, Carnato, o nome do cara? Que fugiu agora. Rômulo Fernandes. Obrigado, Rômulo Fernandes. Fugiu aqui agora. Rômulo Fernandes. Ele encaminhou isso, ele é um deputado estadual. Essas bolsas vão ser pagas por uma fundação e, no acordo feito com a fundação, o recurso, o que o campus tem que pagar para receber esse dinheiro é o percentual de taxa de administração em relação ao total recebido, que no caso é aqueles R$ 10.500 que está logo abaixo, recurso Fundação PACTEC. Então, são R$ 100.500, né, Carnato? Lembrando aí. Não, Então, na verdade, assim, o PACTEC ele paga R$ 700 por 10 meses de bolsa. Isso. Né, e dá uns R$ 7.000. Se a gente dividir os 100 por 7.000, não dá redondo. Então a reitoria vai suplementar 5.000, aí fica 105.000. Aí 10% de 105.000 é 10.500. Perfeito. Então, por isso que a gente está já reservando esse valor aí para pagar essa taxa administrativa para a gente conseguir receber esse recurso aí. Manutenção predial, ali 319 mil, nesse valor está embutido o valor do salário da equipe fixa
mais material e serviço eventual e locação de caçamba ou outro equipamento que for necessário durante o ano. Já está tudo embutido ali dentro daquele valor. Limpeza, 398 mil, né? Ali eu estou considerando todos esses custos, gente, de limpeza, jardinagem, manutenção predial, vigilância. Eu estou considerando ali já os custos de possível reajuste, que todo ano eles têm de reajuste da convenção coletiva, tá? Então, no caso de limpeza, seria para 398 mil, jardinagem 47, na vigilância 372. Um seguro predial, esse é um seguro que a gente faz contra acidentes, contra incêndio, né? Que é um seguro patrimonial do Instituto, para os bens do Instituto. Serviço de dedetização, né? Anual é 4.850. E a nossa telefonia VoIP, que é um valor fixo também. Eu também estou considerando ali um percentual. Está indo para esse ano anual de R$ 3.216. Energia elétrica, a gente teve uma economia muito boa do ano passado para cá. A gente está fazendo uma estimativa aí de 8 mil reais mensais. Então, por isso esse valor aí de 96 mil, houve uma redução. Já de água, como a gente está aumentando mais as nossas áreas, não tendo sempre obra, vai precisar de um pouquinho a mais. Ano passado foi 60, eu estou colocando 78 mil aí. Pode falar. Essa estimativa já da energia elétrica já foi contabilizada aí mesmo com os novos condicionadores de ar que foram instalados, né? Sim. Porque o que está acontecendo, né? A gente, apesar de a gente estar adicionando algumas máquinas, né? Algumas das antigas estão sendo trocadas. Tinha uma eficiência menor. Isso, entendeu? Então, Okay. A gente tá prevendo sim. Bom, acervo bibliográfico, a gente já reservou ali 7 mil reais. Inicialmente, esse valor a gente vai conversar com os bibliotecários, vai saber algum livro que precisa adquirir, não é necessariamente de um curso, né? Anualmente, os nossos alunos, eles sempre solicitam a aquisição de alguns livros que eles, né, têm necessidade de comprar. Nós temos um grupo de leitura no campus também, organizado pelo pessoal da biblioteca. Então, a gente está já deixando reservado ali esse recurso para aquisição de acervo. Da aquisição de alimentos, né, um pouquinho antes, né, as cozinheiras, esse ano a gente está recebendo um recurso. Historicamente, a gente sempre retirou o recurso da LOA, né, do nosso orçamento, para contratar as cozinheiras. Esse ano, dentro do orçamento, foi reservado uma parte que era de recursos da assistência para gastos exclusivamente com alimentação. Então, a gente está retirando agora esse recurso, essa despesa do orçamento do campus, e vamos utilizar esse recurso que era da assistência para fazer o pagamento das cozinheiras. Por isso que está zerado ali esse ano esse valor. Da aquisição de alimentos, o valor reservado de 382 mil, isso já está considerando o aumento do integrado, aumento também de bolsinhas que a gente todo ano libera o pessoal comer também junto lá. E esse ano a gente está acrescentando ali um valor para a produção de lanche, né? Nós estamos com um planejamento aí de contratar um padeiro, né, para produzir lanche. Lanche, entendam aí, bolo, pão e derivados aí, para fornecer também para o pessoal do curso técnico noturno, né? Estagiários, a gente está reservando ali 68 mil, que é para os estagiários que a gente já tem hoje dentro do campus. Pode descer um pouquinho, tem mais uma linha. E internet, a gente tem, além como talvez o pessoal está começando agora, né? A gente tem 2 links de internet. Um é gratuito, encaminhado pela RNP, mas a gente tem mais um link adicional, né, que é até contratado com a Portonet aqui em Epitácio. E aí, o que a gente paga é esse link da Portonet, tá? Que é para a gente ter redundância. A RNP, ela funciona, mas volta e meia, né? Hoje mesmo ela caiu. Caiu, né? Só não nem percebeu. Não percebeu isso.
Vocês não percebem porque a gente tem 2 linhas, que automaticamente caiu um lado e ele já sobe o outro lado. Né? Acho que historicamente, na verdade, a gente fica até mais pendurado na Portunet do que na NP, né? Mas enfim, esse custo de internet é isso. E por fim, aí R$400 o Instituto não paga IPTU, tá, gente? A gente paga taxas de limpeza, coleta de lixo, essas coisas. Aqui a prefeitura cobra essas taxas de serviço por meio do carnê do IPTU. Né? Só explicando aí, porque a galera que já estuda administração pública sabe que a gente tem imunidade contra impostos. Né? A gente não pode cobrar impostos por outro. Bom, pessoal, é isso. Explicando aí, finalizando o orçamento. Carnato, retorno a palavra para você para continuidade. Beleza, Randall, obrigado. Pessoal, agora eu passo a palavra para os conselheiros. Se ficam alguma dúvida de algum ponto, alguma sugestão, vocês queiram fazer, fiquem à vontade, por favor. Quem estiver online, eu peço que levante a mão para que a gente possa organizar. E aí, presencialmente, vocês se organizem aí. Tá? Bruno, pode falar. Boa tarde a todos. Não, eu só gostaria de saber se eu vi ali que o material é de consumo, né? Eu queria saber se a questão do material de consumo para os laboratórios, né? Se foi pensado no material de consumo, por exemplo, a nossa área, a gente precisa dos materiais básicos, né? Que gastam nas aulas, que é cimento, areia, pedra, né? Bruno, ainda no momento não. A gente vai fazer mais uma revisão desse orçamento aí, até porque também as diárias para as visitas técnicas aí ainda não está certo aí, né, esse recurso. Né? A sinalização visual também não. Mas a gente sabe dessa demanda e, assim, o recurso de vocês ali é um valor baixo, né? Historicamente, a gente sempre consegue ter economia em outros contratos. Então, assim, a demanda de vocês, apesar de não estar explícito aí, a gente sempre vai atender, fica tranquilo. Tá bom? Mas, assim, a gente vai disponibilizar também, porque não tem só a área de vocês, tem as outras áreas também. Não só necessariamente da área de construção civil, né? Isso, sim. Não, sim, eu só dei um exemplo, né? Isso. Historicamente, as demandas que vêm de materiais de consumo, por questões de via de economia de contratos, porque existem glosas de nota fiscal, etc., e até recursos extra-orçamentários que a gente acaba recebendo, a gente acaba comprando, né? Nesse orçamento não está previsto também as emendas parlamentares, então nós temos R$150 mil da Samia Bonfim, R$150 mil do Ivan Valente, e a gente está tentando outros recursos com outros deputados. Então, assim, a gente não pode ter garantia de nada, a única garantia que a gente tem é que o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano, mas fora isso a gente não tem nenhuma garantia. Mas tirando isso, com certeza a gente vem suprindo as necessidades dos laboratórios na medida do possível. Então, Bruno, fique tranquilo que as demandas serão atendidas sim, tá? Ok. Oi, Fernanda, pode falar. Oi, Carniato. Eu queria sugerir, com relação ao valor destinado ao campus, né, em questão de reforma e melhorias, um filtro de água aqui para o bloco E. Você fala um bebedouro, né? Um bebedouro. Anota aí, Randall. Não, sim, beleza, toda a aqui. Como é que tá gravada a reunião? É importante, anotado, Fernando, obrigado. É só no bloco E. Mais alguém online quer se manifestar, pessoal, com relação ao orçamento? Pessoal que está presencialmente, eles têm alguma... Aqui, o Marcos Vinícius levantou a mão. Marcos, pode falar. Sobre a questão da informática, também está prevista a compra de novos computadores? Eu digo isso porque as salas de estudo, como do superior, apenas um computador está funcionando. O resto, quando você liga, ele só fica bipando e não dá imagem, não dá boot, nem nada. Ó, não há previsão de recurso de capital para compra de nada com o recurso do campus, tá? Porque se a gente prevê isso, a gente vai ter que tirar de algum lugar.
Mas o que eu posso te garantir é que nós vamos trocar esses computadores, né, André? Já até fechamos, nós estamos adquirindo alguns outros computadores aí. A gente vai fazer essa substituição, tá, Marcos? Isso aí você pode ficar tranquilo. Essa é uma demanda que já está na pauta, né? A gente já sabe que eles. Você fala do Aquário, né? Isso, da Aquário só Do funciona Aquário, no computador. do Aquário tá um caos ali, mas a gente já está prevendo remanejamento de novos computadores. A gente está com um problema grave com alguns computadores desses novos que nós compramos, problema sistêmico de placa-mãe, então a gente está com problema. A gente tem. Não foi assinada a ata ainda, né, Renan, daqueles computadores que a gente comprou no passado, né? Não, ainda não. Nós assinamos um contrato porque teve um problema com a empresa, mas assim, a gente comprou o computador no ano passado, mas só que ainda a gente não. A empresa não assinou, então, mas a gente vai providenciar a substituição sim, tá? Obrigado. Nada. Mais alguém online, pessoal, quer se manifestar, por favor? Se não tiver inscrito, depois a Mitsuko, tá? Ela já tá aqui meia hora. Não temos inscritos online, por favor, Mitch. Eu só queria tirar uma dúvida. Você falou da linha de produção de lanche. Que ali é para integrado, é para os alunos superiores, noturnos. Educação Então, básica. técnico noturno. E superiores não entram. Não, porque é o seguinte, vamos lá, a gente, por lei, é obrigado a fornecer alimentação para a educação básica. Aí, o que acontece? A gente está tentando cumprir a lei. Dentro do escopo da educação básica, inclui os cursos técnicos que são ofertados no período noturno. Então, a gente está tentando atender isso aí. Claro, a vontade de vir no Carneado é alimentar todo mundo. Da Cunha para todo mundo, mas a gente tem outras limitações, né, de espaço, de dinheiro. Entendeu? Então, assim, o que a gente está programando fazer é curso técnico. Mais alguém presencialmente, pessoal, quer se manifestar? Carniato. Williams, por favor. Falando ainda na questão dos custos, para manutenção de máquinas, assim, você sabe que os cursos do qual eu represento tem, às vezes, máquinas caras, né, que necessitam, às vezes, de uma manutenção. Nesse orçamento aí, foi previsto alguma coisa para a manutenção dessas máquinas, ou a gente precisaria depois conversar com a direção algum processo específico para que fosse incluso, ou até mesmo remanejamento de verba? Williams, a depender do tipo de manutenção, a gente pode embutir até como serviço eventual dentro do contrato de manutenção, tá? Certo. Tá aí, dependendo do tipo de manutenção. Não posso te garantir que eu tenho que fazer uma manutenção de 50 mil reais, tá? Então, assim, a gente não consegue fazer isso. Mas pequenas manutenções podem até serem embutidas como serviços eventuais no atual contrato de manutenção, tá? Está bem. Era só essa dúvida, porque como a gente tem máquinas que as nossas máquinas, como vocês sabem, já tem aí um determinado tempo, né, de uso, né? São tudo aí datam desde 2012, 2013. Então, às vezes, a gente precisa colocar elas, fazer uma manutenção aí para que elas continuem atendendo aí as necessidades, né, das nossas aulas. Então, beleza. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguém, pessoal, presencialmente? O Alexandre. Por favor, Alexandre, online. Boa tarde a todos. Eu queria saber se está nesse orçamento incluso a melhora do piso tátil, porque eu tenho percebido que no bloco B, principalmente, eu percebo que faltam alguns pedaços do piso tátil e também naquela passagem entre o bloco B e o A, onde tem até a portaria, também eu percebo que falta bastante. E outra também que está é que, por exemplo, quando eu vou, às vezes no horário de atendimento, na sala de professores, simplesmente tem um piso tátil ali em cima, né? Ele começa, só que ele não chega lá. Então eu queria saber se nesse orçamento está inclusa essa questão da reforma do piso tátil. Muito obrigada.
Obrigado. O Randolfo, você explica para o Alexandre a situação que está? A gente já fez, eu só vou dar um panorama geral, tá, Alexandre? A gente fez a licitação no passado, já tem empresa vencedora, mas o Randolfo vai especificar mais o porquê que ainda isso não foi executado, tá? O Alexandre, boa tarde. Fizemos a licitação, né? E o que acontece? O ano passado, houve uma mudança na legislação que quando você faz uma licitação, no momento de você assinar o contrato, a empresa não pode estar devendo para a União. Existe um cadastro que chama-se Cadastro de Inadimplentes, o CADIM. E aí, toda vez que eu vou assinar um contrato, eu tenho que consultar se a empresa está com alguma dívida ali. Quando a gente foi assinar o contrato com a empresa no final do ano, isso já era meados de dezembro, ela estava com essa dívida, né? E de lá para cá a gente vem notificando, vem cobrando, fazendo cobrança para ela regularizar, ela dá um prazo, né? E a gente vem passando esse prazo para ela por ela ser vencedora da licitação, né? E porque se a gente não fechar o contrato com ela, a gente tem que voltar nessa licitação, chamar os próximos, e os próximos são também preços mais elevados, né? Ou então eu teria que fazer uma nova licitação. Então, assim, essa empresa já está com o último prazo, ela tem até 10 dias, acho que contados a partir de segunda-feira, que foi quando a gente deu o último prazo, porque não tem mais como esperar, entendeu? E aí, assim, esse valor já está reservado do orçamento do ano passado, né? É o que a gente chama de empenhado, né? Já está com o empenho pronto, então, e aí nesse escopo já está para refazer toda a sinalização, né, de piso tátil, inclusive atualizando para a nova norma 9050, que é trazer o piso tátil até as mesas dos professores, enfim. Está incluindo já também o bloco E, o galpão de edificações também, enfim. Está com um projeto prontinho, completo, para poder atualizar para as construções que a gente tem hoje aqui no campus. Tá bom? Ok, obrigado. De nada. Oi, Verônica, por favor. Eu não sei se esse projeto do piso tátil está pronto, mas eu sugiro que ele seja revisto com o Alexandre junto, porque nada melhor de ouvir realmente quem utiliza. Que ele citou vários pontos, e daí ele pode ajudar o projeto a ficar redondinho. Só uma sugestão. Ô, Vivi, então, já está pronto já, né? O projeto foi feito até pela nossa engenheira aqui do campus. E, assim, podemos conversar. Eu acho que nunca é inválido, né, ter uma ajuda, uma informação de quem está no dia a dia, né? Podemos conversar para mostrar para ele, né? Enfim, de alguma forma que seja possível. E se algo talvez não esteja contemplado no projeto, a gente pode tentar fazer uma troca de serviço para adequar para as necessidades do usuário, etc. Excelente, Verônica. Isso é totalmente plausível, sim. Mais alguém, pessoal, gostaria de se manifestar? Presencialmente, não? Então, antes de passarmos para as comunicações dos conselheiros, segundo a normativa do CONCAN, nós temos que prever no mínimo 2 reuniões semestrais, ou seja, eu gostaria de agora passar para a apreciação dos conselheiros as possíveis datas das reuniões. Tá? Então, essa reunião do dia 25 de fevereiro, ela contabiliza como uma reunião presencial. Obviamente que reuniões extraordinárias elas poderão ser convocadas pela maioria dos conselheiros enviados para a presidência, né? Mas nós precisamos publicizar o calendário de reuniões com no mínimo 4 reuniões por semestre. Então a minha sugestão é que essas reuniões elas ocorram geralmente no primeiro e no final dos semestres. Então assim, aí eu gostaria de passar para vocês, se vocês têm sugestões de possíveis datas. Geralmente a gente costuma fazer nas quartas-feiras, que é o dia que a maioria dos servidores estão presentes no campus. Então, assim, nós temos que definir isso também, de passar para os comunicados dos conselheiros, definimos as datas dessas reuniões. Tá? Então, Peraí.
que manda no presidente agora. Ela veio pedir alguma coisa. Então, eu queria passar para vocês essa questão, como a gente tem feito historicamente, mas fica a cargo dos conselheiros decidirem se isso é plausível e viável ou não. A gente geralmente faz uma no início do semestre. O Randall derrubou. Eu vejo todo mundo. Acho que foi só a televisão falar. Mas deve estar umas marcas, tá? Então, vocês entenderam sobre a questão do calendário das reuniões? Confirma, por gentileza, a quantidade de reuniões que você falou é quantas mesmo? No mínimo 4, 2 por semestre. 2 por semestre. Isso, porque ele tinha falado 4 por semestre. No mínimo 4, 2 por semestre, tá? Então, assim, a sugestão que a presidência dá é que nós façamos uma reunião em junho, tá? Preferencialmente numa quarta-feira. E nós temos as datas 3, 10, 17 e 24. Considerando o encerramento do semestre letivo e considerando a demanda dos servidores nesse período, a minha sugestão é que a segunda reunião ordinária do primeiro semestre ocorra no dia 3 de junho. É uma quarta-feira. Véspera de feriado não, hein? Eu posso falar? 3 de junho é véspera de feriado. Pode falar. 4 de junho é feriado, né? 3 de junho, como que é a Semana da Educação e Reunião dos Pais, Reunião dos eu Pais não acho viável. Seria, na minha opinião, ou dia 10 ou dia 17. 24 não, porque tem Copa. Tem a Copa também. Ô, Carniato, o dia 3 é véspera de feriado, tem convocação para a reunião dos pais também. Então eu acho o dia 10 seria ainda melhor ainda, porque depois começa também, tem semana de prova, começa a trabalhar todo mundo aí, né? Até os alunos também para estudar. O que vocês acham, pessoal, então, a reunião dia 10? Todo mundo de acordo? Alguém tem objeções? Tem votação dia 10. Então tá. Agora, retornando o semestre. Tá. O Bruno só confirmou. Retornando do segundo semestre. A minha sugestão é que a primeira reunião ela ocorra em agosto. Tá? Temos as quartas-feiras, 5, 12, 19 e 26. O que vocês acham? Qual a possível data? A gente pode ser mais para o final de agosto. 26 de agosto tem reunião dos pais. 26 de agosto é reunião dos pais. Então, e dia 19 de agosto? Tem nada. Pode ser dia 19 de agosto? Não sei se 19 é tão bom, porque não tem o feriado no Céu dos Navegantes. Que dia que é? É dia 15. É sábado, Vê. É sábado antes. Entendi, então ok. Então pode ser dia 19, então, de agosto? Alguma objeção? E para encerrar o semestre, temos novembro, como sugestão. 4, 11, 18 e 25. Dia 18? Acho muito pouco tempo. Eu preciso isso por conta das Ou podemos pensar em dezembro, dia 2? É o calendário. Quanto que foi agora? Eu acho que esse daí é bom a gente pensar com calma, porque tem calendário, né? Tem algumas coisas que demandam tempo, né? Então, se puxar muito no começo do mês fica ruim, né? Então tem que... 2, então. 2 do 12? 2 do 12. Tá, essas são as reuniões ordinárias, tá, pessoal? Feriado, aniversários. Mas caso nós precisamos de outras reuniões, não tem problema, a gente pode marcar extraordinárias. 2 do 2 é feriado. Nós ficamos combinados dia 2 do 12, então? Sim. Vocês podem só repetir, então, com as datas que ficaram? A Fernanda colocou no chat aí, Vê. 10 de junho. 19 de 10 de junho. Aqui é 10 de junho, Fernanda. 10 do 3. Sempre às quartas-feiras, às 7h40, tá? Que hora? Eu não vi o chat, porque eu estou indo para o instituto, que eu tenho aula agora às 7. Tá. 10 de junho, 19 de agosto
e 2 de dezembro. Essas são as reuniões prévias que ficam agendadas, tá bom? Ordinárias. Reuniões ordinárias que ficam previamente agendadas. Outras reuniões poderão ser convocadas por maioria simples dos conselheiros. Tudo bem? Alguém gostaria de contribuir mais nesse aspecto? Isso, obrigado. Uma dúvida. Quem está com o secretário fazendo qualquer coisa, enviar alguma dúvida? Estou contando. Carniato, qual o horário das reuniões? As reuniões, elas são às 17h40. Certo, obrigada. Tá? O Carniato, Oi! já está definido quem que vai ser o secretário do CONCAN? Então, a gente não tem isso na portaria ainda, Mitch, porque a gente estava na questão da alteração da coordenadoria de apoio e direção. Então, nessa reunião aqui, eu vou nomear algum secretário para fazer essa ata, tá? Ok. Isso também tem que constar na portaria dos membros. E não tem. Porque estava naquele período transicional entre as coordenadorias, tá bom? Ok. Mais alguém, pessoal, queria contribuir? Então, agora eu passo a palavra para o último item da pauta, as comunicações. Agora é a palavra aberta dos conselheiros para as lamentações, críticas e preferencialmente elogios. Obrigado, tá? Podem ficar à vontade, a palavra está com os conselheiros. Me inscrevo, tá? Williams, por favor. Carniato, é o seguinte, como citado no começo da reunião, né, a gente tem algumas resoluções que regem o Conselho de Campos, né? E a vigente que nós temos é uma resolução normativa do IFSP de 9 de 2020, a resolução número 9 de 2022, 6 de setembro de 2022. Ela foi aprovada pelo Consul e o que acontece? Ela fala que o Conselho de Campos precisa ter um regulamento, né, para algumas coisas que não estão sendo contempladas nessa resolução. E tendo em vista, então surge a necessidade de rever então a nossa resolução do campus, porque até onde eu consegui apurar, né, no nosso site, nós temos uma resolução que é anterior a essa do Conselho Superior, que é a resolução número 001 de 2015, né, 22 de dezembro de 2015, que é a resolução do CONCAN. Então, eu acho que seria necessário, nos próximos trabalhos, né, ser apreciado e ver como ficaria uma nova resolução. Porque a resolução CONSUP, ela diz que quando ela foi aprovada, ela torna nula, né, as resoluções anteriores que a gente tinha dos CONCANs. Então, no caso, essa de 2015, ela não tem validade atualmente. Exatamente. Então, assim, obrigado, Willis, por ter levantado essa bola, cara. Eu já tinha levantado essa pauta em outras reuniões do CONCAN, em outras vezes, né? E essa resolução, ela tem que partir do Conselho de Campos, tem que ser feita pelo Conselho de Campos e assinada pela presidência, né? Essa resolução que é imbuída ao campus, ela serve para fechar algumas lacunas que existem na resolução de 2022. Inclusive, essas lacunas que nós estávamos discutindo aqui sobre o processo eleitoral de membros de comunidade serna. Então, assim, eu sou totalmente pertinente, mas desde que a gente precisa que os conselheiros apresentem uma resolução. Então, assim, a sugestão é que seja formado um grupo de trabalho entre os conselheiros com pelo menos um representante de cada Segmento. dos docentes, dos técnicos e dos discentes, e que a gente possa, junto com a presidência, formular uma nova resolução. Eu estou à disposição para contribuir, mas eu preciso que se for pertinente, que se o Conselho de Campos julgar pertinente, que nós tiremos esses nomes daqui e a gente estabeleça um prazo para a confecção dessa resolução. Assim como foi feito em 2015, tá? Eu acho que dificilmente alguém vai se voluntariar. Eu colocaria todos os membros e estabeleceria um calendário de trabalho na quarta-feira para se encontrar
presencialmente ou híbrido para fazer isso, senão isso não sai. Historicamente, Senão já ninguém teria perguntou. saído, né? De 2015 a 2026. Ô, Carniato, uma análise Oi. que eu fiz desses documentos, porque eu fui verificar esses documentos quanto aos prazos, inclusive depois CDI corrigiu, né? Deu mais prazos para análise dos documentos, né? Ele seguiu o que está instaurado aqui está definido pela resolução de 2022. Mas é o seguinte, a resolução que a gente tem aqui do campus, a de 2015, repetia muito o que se tem na norma. Eu vou no sentido que o que já tem na de 2022, que é acima do documento que nós elaboraremos, então não há necessidade de ficar repetindo. Eu acho que a gente tem que pensar nesse documento somente para as lacunas e não para ficar repetindo o que tem numa norma que é superior à nossa. Tudo bem? Seria apenas para ter aqui alguns direcionamentos naquilo que não é plenamente definido na resolução. Deixa eu ver aqui o número da resolução, acho que é 09, né? 9 de 2022. Eu mandei no grupo do WhatsApp, tá? As duas, depois eu vou até mandar por e-mail agora, tá? A minha sugestão é nesse sentido, tá? Não ficar repetindo, é só para as lacunas mesmo. A minha sugestão é todo mundo se encontrar e, nem que seja uma hora, e das 17 às 18, das 17h30 às 18h30, com um calendário montado, tipo, quinzenalmente, até matar esse documento, senão não sai. O que os conselheiros acham? Bom, tem que ter o calendário mesmo. Sim. Se falar vai ter que fazer. E esse negócio de 3 aí que vai andar na prancha, esquece. Um de cada representatividade. Então a gente faz a primeira reunião dia 11. Reunião de 1 hora. Já vem todo mundo com o documento lido e a gente começa a ver o que pode trabalhar. Depois, se achar necessário, a gente passa o prazo, ou divide o grupo, mas a princípio todo mundo tem que fazer a leitura e tem que ver o que precisa ser regulamentado, aí fazer um levantamento do que precisa ser regulado. Isso aí fica. Eu concordo com a proposta. Se os conselheiros concordarem também, a gente pode já prever esse calendário de reuniões também, tá? Reuniões que não serão reuniões do CONCAN, né? Serão reuniões do CONCAN, mas que não serão reuniões ordinárias, né? Sim, seria para elaboração de documento, né? Inclusive, a minha sugestão de trazermos apenas um representante por unidade é porque nós tem que publicar uma portaria, né? Elencando os membros, colocando prazo para conclusão dos trabalhos e por aí vai, tá? Não, se tiver 3 pessoas aqui, e espontânea vontade também está aberto. E aí, alguém mais gostaria de contribuir? Então o que a gente fica decidido aí, pessoal? Faz votação, ué. Votar o quê, Randall? Tem duas propostas. Queria levantar 3, ou todo mundo vai, não é? Pra mim tá claro isso aí. Ou não vai, então. De qualquer jeito, eu vou ter que colocar uma portaria. Né? Isso. Mas eu tenho que colocar a portaria com prazo, 60 dias no máximo para conclusão dos trabalhos. Porque eu vou designar via portaria isso. Isso, mas aí em todas as duas situações dá para fazer uma portaria. Na situação que ela está ali, designaria os titulares. Tá, então tá bom. Então a proposta 1 é um representante de cada segmento e a proposta 2, todos os conselheiros. Aí, aberto em regime de votação, quem vota na proposta 1, por favor, se manifeste. Abstenções?
Quem vota na proposta 2, que todos os conselheiros se reúnam em calendário a ser decidido a partir da publicação da portaria, por favor, se manifeste. Eu voto. André, Também. Randall. Assim, quem concorda com a proposta 2, permaneça como está. Pronto, decidido a proposta 2, pronto. Então, a presidência emitirá a designação de todos os conselheiros e conselheiras na portaria com um prazo máximo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Tá? Será as reuniões quinzenais? Quando ninguém foi sugerido? Ou não? Depois do dia a gente. Aí quem decide é o presidente dessa portaria. Que no caso vai ser quem trouxe a pauta, né? Tranquilo. Não, é de boa. Tá? Então, pessoal, obrigado, Williams. Isso aí realmente é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Eu agradeço você por ter trazido essa informação. Agora a palavra está aberta para que os conselheiros queiram se manifestar. Por favor, fiquem à vontade. Eu só queria deixar registrado que na próxima reunião eu gostaria de ter uma apresentação do orçamento de 25, do que foi previsto e do que foi executado. Beleza, isso está fácil. Resolução. Já fica isso aí como sugestões das pautas futuras, né? Uhum. Beleza. Alguém mais, pessoal? Os conselheiros comunicados. Não havendo manifestações, passo para as diretores adjuntas. Diretores adjuntos, alguns. Vocês têm algum comunicado para fazer? André, não? Então, nada mais havendo a discutir. O presidente declara a reunião encerrada. Agradece a presença de todas e de todos. E agora eu fico com o trabalho de casa, emitindo a CD emitida a portaria que encaminha para todos os conselheiros e conselheiras. Pessoal, queria só agradecer a vocês, desejar um bom resto de quarta. E obrigado, valeu, até mais. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Assina meu documento aí, cara.